Está no ar, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza, trazendo inspiração e a mensagem de Deus para o seu coração. Graça e paz, querido irmão, amigo, estamos chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã nós vamos dar continuidade, com um resumo a tudo aquilo que nós tratamos aí ao longo desses 6 dias da criação falando. E hoje eu quero ler com os irmãos aqui no capítulo 2, a partir do versículo 4. Nós vamos ir até o versículo 18 e amanhã eu termino do capítulo 18 em diante, o capítulo do versículo 18 em diante, o capítulo 2. Amém? Aqui o Senhor vai nos dizer o seguinte: essas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas. No dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para que lavrasse a terra. Mas subia da terra um vapor que regava toda a face da terra. Formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o sopro da vida. E o homem foi feito alma vivente. E havia o Senhor Deus plantado um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E havia o Senhor Deus feito nascer da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. Também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do Éden um rio para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro daquela terra é bom. Há ali também o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra da Etiópia. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai adiante da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para que o lavrasse e o guardasse. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, morrerás. Querido irmão, amigo, aqui o capítulo 2 é um resumo de tudo aquilo que aconteceu no capítulo 1, Desde o primeiro dia da criação, chegando ao 6º dia, E se você pegar aqui os primeiros 3 versículos, vai estar falando do 7º dia, que Deus repousou, E tornou santo esse dia. Nesse resumo aqui, eu quero me ater ao homem, à criação do homem. Amanhã nós vamos estar prosseguindo, a partir do versículo 18, onde nós vamos estar falando também da mulher. Mas hoje eu quero que você foque comigo nessa criação. Deus, ele, na sua bondade e amor, Você vai ver aqui nesse resumo que nós lemos, dá para você ter um vislumbre de como era aquele jardim, de como era o Éden, de quão maravilhoso era o lugar que Deus preparou para colocar o homem para ele viver. Deus, ele coloca tudo ali que
que o homem precisaria para sobreviver e para a sua existência. Desde os animais, as plantas, as ervas, tudo. Apenas uma coisa naquele jardim era intocável. O homem não podia tocar. E ali Deus ele vai criar um muro para proteger, para guardar. É como aquele pai que tem aquela criança recém-nascido que exige muito cuidado com tomadas, eletricidades, por exemplo, fogo. E você sempre vai estar recomendando o teu filho, olha, não pegue, não toque, porque isso aqui vai te machucar. Mas às vezes a curiosidade da criança fala mais alto e ela acaba desobedecendo e se machucando. Eu vejo o mesmo tratamento de Deus ali com Adão. E eu entendo que os muros é para nos proteger. Possivelmente você que me ouve mora em uma casa que ela é cercada em volta. Esse muro te dá privacidade, esse muro te dá segurança, esse muro te dá proteção. Ao sair da sua casa, ao chegar na sua casa, é um lugar restrito. Então os muros aqui, essa árvore que o Senhor vai privar Adão de tocar, versículo 16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás, toda. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Mas por que eu não posso comer? Você já parou para se perguntar, talvez você que me ouve, mas por que eu não posso fazer isso, fazer aquilo? Estou falando de pecado, logicamente. E de repente você fala assim, mas por que Deus está me privando disso? Deus, meu irmão, Ele nunca vai te privar daquilo que é bom. É o ponto que eu quero que você entenda. Na concepção de Deus, ou seja, no entendimento de Deus, Ele nunca vai nos privar de algo que é bom. Mas no nosso entendimento, nós achamos que determinada coisa é bom para nós, quando na verdade é algo destrutivo. Mas o ser humano, muitas das vezes, ele duvida da bondade de Deus. Ele duvida do amor de Deus. E ele quer tocar em algo que Deus o proíbe de tocar. Ele quer fazer algo que Deus o restringiu para não fazer. Mas por que Deus restringiu? Por que Deus proibiu? Na verdade, irmãos, eu nem coloco aqui como uma proibição, mas uma advertência de Deus. Deus aqui ele está advertindo Adão. Não é uma proibição, porque se fosse uma proibição, Deus cercaria aquela árvore para que Adão nem chegasse perto. Mas ali está uma advertência, aonde eu e você temos o livre-arbítrio para escolhermos se vamos acatar ou iremos desobedecer. Adão, por sua vez, ele entende e ele vai passar um tempo ali sem olhar para aquela árvore. Eu quero que você olhe para essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal como um pecado. O pecado ele rouba a inocência de uma pessoa. O pecado rouba
Uma criança, por exemplo, ela chega no mundo sem maldade, né? Mas a convivência, né, hoje nas redes sociais, na mídia, isso vai empobrecendo a mentalidade das crianças, roubando delas essa inocência. Hoje, por exemplo, o ser humano vê maldade em tudo. Por quê? E se você for olhar lá na frente, você vai ver que o homem e a mulher, eles andavam nus e não sentiam vergonha. Por quê? Porque não havia maldade no homem. Não havia essa mente poluída, essa mente contaminada que existe hoje devido à queda do homem. Porque Deus cria o homem. Lembra que eu falei lá com você? Ontem, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, eu disse para você que Deus está falando da imagem que seriam os atributos morais de Deus. Sem maldade, sem injustiça, sem perversidade. Assim Deus criou o homem. E você vai ver que Adão e Eva lá na frente, amanhã eu vou estar resumindo isso, eles não vão sentir vergonha. Por quê? Porque eles eram inocentes. É como uma criança, né? Um recém-nascido, né? Nos seus primeiros anos iniciais aí, ela anda, né? E não sente vergonha. Mas à medida que vai crescendo, né? A maldade vai chegando e vai roubando de nós essa inocência. E nós precisamos entender uma coisa. Por que Deus não quer que você peque? O pecado é destrutivo. Paulo vai dizer aos Romanos que o pecado, o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado, é a morte. E se você for olhar o que o Senhor está dizendo para Adão, no dia que você comer, você vai morrer. Deus ia matar? Não. Eu falo que a lei ela é boa. A lei ela serve para nos proteger. Não, por exemplo, agora no momento que eu decido infringir a lei, eu estou me autorresponsabilizando por aquilo que vai acontecer na minha vida. Por quê? Porque eu resolvi infligir a lei. Assim é o que Deus está dizendo. No momento que você comer, você vai se autorresponsabilizar pelas consequências. E Adão, ele foi colocado nesse paraíso. Amanhã eu prossigo, levando você à segunda parte dessa perda, que foi a perda dessa inocência de Adão. A perda, ser expulso desse jardim. Eu coloco hoje, irmãos, o jardim do Éden. Deus fez, criou o homem, colocou ali no jardim do Éden, um lugar onde ele tinha comunhão com Deus, paz. E eu coloco hoje o Espírito Santo foi nos dado para nós termos novamente essa conexão com Deus. Através de Jesus Cristo nos ter declarado justos quando o aceitamos e nos arrependemos, confessando Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele nos deu o Espírito Santo, que habita em nós, nos ligando ao Pai, nos ligando a Deus, nos tornando amigos de Deus. E hoje nós podemos manter o relacionamento próximo com Deus, através do Espírito Santo. Então, meu irmão, nós estamos chegando aí tempos difíceis. Busque Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Não deixe para amanhã. É agora, Deus tem pressa. É agora que você precisa se curvar diante do Senhor.
Entrega a Ele a tua vida, entrega a Ele os teus caminhos e serás bem-sucedido em tudo que vier a fazer. Pai, em teu nome, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que está do outro lado da telinha. Meu Deus, eu não a conheço, não sei o que ela necessita nesta manhã, mas o Senhor sabe, e que através do teu Santo Espírito ela possa ser visitada, ela possa ser abençoada pelo Senhor nesta manhã, que ela venha ter, meu Deus, uma transformação, uma entrega diante do teu altar. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã eu prossigo, concluindo agora essa fase, nós estamos aí, essa série sobre a criação, e amanhã eu vou estar concluindo. Amém? Que Deus abençoe você, tenha um excelente dia. Shalom.